Salve, salve Hunters! Mais uma aula, e essa aula é uma aula muito bacana. É uma aula que a gente vai falar sobre Packshot. E se você nunca tiver ouvido falar nisso, na verdade você deve ser mais habituado do que imagina. Qualquer imagem promocional, qualquer imagem publicitária de um produto é um Packshot. E essa imagem, na maioria das vezes, pelo menos quando passa pela mão de um bom profissional, recebe um tratamento especial, não é simplesmente uma foto, provavelmente ela passa aí por um processo de composição, como esse que a gente vai aprender hoje, e também, ultimamente, vem sendo usado muito a arte 3D para produzir imagens como essa. Mas a gente, como é da raça, como é brasileiro, a gente vai fazer no Photoshop mesmo. É um processo que eu particularmente gosto muito, e se você for publicar fotos de produtos seus ou dos seus clientes, vale muito a pena dar um tapa no visual dele, assim você vai criar um post muito mais atrativo. Tá legal? No material de apoio dessa aula eu deixei aqui uma série de arquivos para você. Você vai precisar baixar todos eles. Eu estou aqui, ó. Estou aqui com 7 arquivos. Vou te apresentar aqui o principal. Esse aqui é o nosso frasco. Como você pode ver, ele está sem rótulo, porque esse rótulo vai receber um tratamento especial. O rótulo está aqui separadinho. Dá uma olhadinha. Esse aqui é o rótulo que a gente vai aplicar no frasco. E eu tenho aqui também algumas imagens que a gente vai usar na composição. Tá legal? Então eu vou voltar aqui na imagem do nosso frasco. Esse frasco, como você pode ver, a extensão dele é PSD, ou seja, é um arquivo do Photoshop. E é com ele que a gente vai começar a trabalhar. Então basta abrir esse arquivo. Dá um OK. Abriu aqui o arquivo, tudo certo. Eu já configurei aqui o nosso tamanho padrão 1080 por 1080 pixels. E aqui no nosso painel camadas eu tenho o frasco, tenho a sombra que você acabou de aprender a fazer na nossa aula anterior. E tenho aqui também um background que é o nosso fundo branco, tá legal? Primeira coisa que a gente vai fazer, que acho que embeleza bastante qualquer frasco, é colocar um brilho especial nessa embalagem. Então eu vou clicar aqui na minha camada frasco, eu vou criar uma nova camada, clicando no íconezinho aqui embaixo, criou uma camada, e essa camada eu vou chamar de brilho. E de forma muito simples, eu vou simplesmente selecionar aqui a ferramenta letreiro retangular, é uma ferramenta de seleção. E como a nossa luz está vindo dessa direção, você já consegue até ver uma luminosidade maior nessa face do frasco do que nessa outra face. Eu vou criar um retângulo nessa face mais iluminada aqui do nosso frasco. É um retângulo bem simples de fazer, só cliquei, segurei e arrastei e criei aí essa seleção. Certinho? Agora com a ferramenta pincel, tecla de atalho B, e aqui com uma cor branca, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do pincel, a tecla de atalho é colchetes fechando, você já sabe, eu vou pintar o interior dessa seleção. Certinho? Apertei Ctrl D para tirar a seleção. E como você pode ver, tá aí o nosso retângulo branco. Agora, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade desse retângulo, dessa camada. Então, venho aqui, clico no drop down e diminuo aqui para 60%. Certinho? Agora com a ferramenta Zoom, eu vou me aproximar aqui na parte de cima do frasco. E como a gente pode ver, não faz sentido esse brilho da forma que está aqui. Então eu venho simplesmente aqui na ferramenta borracha, tecla de atalho E, e vou dar uma apagadinha aqui, ó, na parte de cima do brilho e também lá na parte de baixo. Certinho? Vou dar um zoom para fora aqui, só para a gente ver.
Legal. Ainda com a camada selecionada, vou vir aqui na opção de mesclagem e vou escolher a opção sobrepor. Maravilha. Acho que dá até para diminuir um pouquinho a opacidade ainda mais. 16% acho que tá bom. Voltei aqui na ferramenta mover. Cliquei aqui fora. Como você pode ver, é só para dar esse efeitozinho de brilho aqui, ó, que é bem interessante, dar uma simulada naquele brilho e reflexo de um frasco de vidro. Tá legal? Agora eu vou trazer para cá o nosso rótulo. É muito simples, basta você ir na pasta que você salvou os seus arquivos, selecionar o rótulo aqui. O rótulo está em PNG, como você pode ver aqui, ele está sem o fundo. Ele já está sem o fundo. E basta você clicar, segurar e arrastar e levar aqui para dentro do teu Photoshop. Certinho, basta dar um Enter. Eu vou colocar esse rótulo um pouquinho mais para cima. Estou fazendo isso com as teclas do teclado. Dei um Enter, por aqui tá bom. Só que a camada desse rótulo eu vou colocar embaixo do brilho que nós acabamos de criar. Então vou clicar, segurar e arrastar e trazer ele aqui para baixo. Certinho? Beleza? Agora clicando com o botão direito na camada do rótulo, a gente vai rasterizar essa camada. Então é só você escolher aqui a opção rasterizar camada. Na verdade, isso que a gente acabou de fazer não é nada demais. É só porque eu acho que vai ficar mais fácil para você controlar essa tua camada aí depois dela rasterizada, tá legal? Você deve estar vendo aí esses quadradinhos que são os controles de transformação. E se eles não estiverem aparecendo, você tem que marcar essa opção aqui, ó, mostrar controles de transformação, tá legal? E eu vou dar um clique em cima de uma dessas alças. Quando eu cliquei, você viu que a minha barra de propriedades aqui em cima, ela mudou. E apareceram esses 3 botõezinhos aqui. E esse botãozinho aqui é o botãozinho da ferramenta de distorção. Só para você ver como funciona, eu vou clicar aqui. E olha só, as alças mudaram, como você pode perceber. E se eu puxar aqui, é como se eu estivesse esticando, né, essa imagem. Por que eu preciso dessa ferramenta? Muito simples. Como você pode ver aqui, a base do nosso rótulo está completamente reta. E se você observar uma embalagem qualquer, não é assim que funciona. O rótulo ele vai acompanhar o volume dessa embalagem. Ou seja, é provável que o rótulo siga exatamente esse mesmo formato aqui da embalagem. Aqui também a gente vai precisar de um pouco dessa tua percepção visual, porque obviamente, dependendo do ângulo de vista, do ângulo de visão, essa deformação ela vai se apresentar em maior ou menor grau. Nesse caso aqui, eu acredito que nessa parte de cima a gente vai enxergar uma menor deformação, exatamente por causa desse ângulo de visão, e aqui embaixo a gente vai conseguir perceber uma deformação maior, quase que acompanhando essa curva da base da embalagem. Essa ferramenta de distorção, ela funciona para isso. Eu vou clicar aqui novamente na alça e ela vai aparecer para mim aqui na minha barra de propriedades. Vou clicar nela e suavemente eu vou puxando esses pontos aqui centrais. Olha só. Acho que aqui já está bom. Para criar essa deformação. É bem simples, eu só cliquei, segurei e arrastei suavemente para criar essa deformação. Aqui em cima, eu vou de forma muito sutil levantar um pouquinho mais. Certinho? Depois de concluir, basta você clicar aqui nesse Vzinho. Esse outro botão aqui é o botão de cancelar esse último movimento que a gente fez. Então eu vou clicar aqui no botãozinho de OK. Certinho? Cliquei fora aqui. Como você pode ver, já aparece bem mais próximo da realidade, certo? Para que esse nosso rótulo pegue um pouquinho dessa variação de tom aqui das faces do frasco, eu vou selecionar ele, selecionar essa camada, né? E diminuir
um pouquinho só a opacidade. Acho que 80% tá bom. Certinho? É importante você trabalhar o rótulo separadamente, porque quando você tira uma foto de um produto, você pode perceber que as informações contidas no rótulo geralmente não são nítidas. Então, se você tiver o teu arquivo, aquele arquivo que você manda para a gráfica, para a confecção do rótulo, que geralmente é feita no Illustrator, você pode exportar esse rótulo em PNG, tirar a foto da tua embalagem sem o rótulo e aplicar sobre esse frasco essa imagem, né, que você exportou do teu rótulo. Seria o rótulo com toda a definição do texto e das ilustrações contidas nele, que é basicamente isso que a gente fez aqui. Dessa forma, com certeza você vai conseguir uma visibilidade muito melhor para as informações contidas nesse rótulo. Agora, é claro que não acaba por aí. Você pode aplicar aqui outros detalhes para que essa apresentação do teu produto ela seja ainda mais impactante. Então eu separei aqui, nos arquivos que estão no material de apoio dessa aula, alguns outros itens que vão ainda embelezar o teu trabalho. Eu quero começar então aqui pela base, que é uma base bem bacana, uma base de madeira. Eu vou simplesmente clicar, segurar e arrastar e levar para dentro do Photoshop. Trouxe para cá, chegou, dei um Enter. E agora com a ferramenta Mover, com ele selecionado, eu vou simplesmente aumentar ele aqui proporcionalmente em todos os sentidos, e para isso eu estou apertando a tecla Alt. Certinho, deixa eu ver. Pronto. Aqui tá legal, preencheu toda a minha imagem. E eu vou pegar essa minha camada e vou levar lá para baixo. Vai ficar em cima apenas do background. Beleza? Como você pode ver, já dá um aspecto bem legal. Criou aí uma espécie de mesa, né? Agora eu vou selecionar o frasco, a sombra, o brilho e o rótulo. E vou dar um Ctrl G para agrupar todas essas camadas. E aqui em cima, ó, você deve deixar marcada a função agrupar. Assim, todas as vezes que eu clicar nesse frasco, eu já vou ter selecionado todas essas camadas e eu posso movimentar elas todas de uma vez só. Eu vou trazer esse frasco um pouquinho mais para baixo. Acho que aqui está ótimo. Acho que cabe até eu dar uma aumentadinha nesse frasco, por isso eu vou aumentar aqui ele um pouquinho, ó. Certinho. Levantar um pouquinho mais e trazer para cá. Vou dar um Enter. Maravilha. Eu vou rasterizar também essa minha imagem da base aqui de madeira, e para isso eu vou clicar na camada, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção rasterizar camada. E agora com a ferramenta de seleção retangular, com a minha base selecionada, eu vou clicar, segurar e arrastar e criar uma seleção aqui, ó. De modo que eu selecione apenas essa parte cinza da imagem. Ela não me interessa, por isso eu selecionei e vou dar um Delete. Prontinho. Tirei aquela parte que para mim não fazia diferença nenhuma. Agora eu vou voltar novamente lá nos meus arquivos de apoio e tem um arquivo aqui chamado fundo. Eu vou pegar esse fundo, vou clicar, segurar e arrastar e vou levar aqui para dentro do meu Photoshop. Legal, ele chegou aqui, dei um Enter e da mesma forma eu vou dar uma esticadela nele. Deixa eu ver. Acho que por aqui tá bom. Dei mais um Enter. Só vou colocar ele um pouco mais para cima. Aqui. E aqui nas minhas camadas, eu vou colocar ele embaixo da base. Certinho? Eu também vou rasterizar essa camada.
Então cliquei com o botão direito e vou escolher a opção rasterizar camada. E com ela ainda selecionada, eu vou dar um efeito de desfocado. Então eu vou aqui em filtro, desfoque e vou usar a opção desfoque gaussiano. Legal, eu acho que 19 pixels é uma boa medida. É só clicar em OK. Como você pode ver, já faz bastante diferença, mas ainda dá para fazer mais. Voltando aqui nos meus arquivos do material de apoio, eu vou escolher uma dessas maçãs aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher essa daqui. Você pode escolher a que você preferir. Eu vou clicar, segurar e arrastar e vou levar ela também para dentro do meu Photoshop. Certinho, chegou aqui. Dei um Enter, vou dar uma aumentadinha. É óbvio que você precisa, mais uma vez, usar a tua sensibilidade. Colocar essa maçã aí de um tamanho proporcional ao teu frasco, né? Certinho. Como você pode ver, essa imagem que nós trouxemos para cá, essa maçã, ela está com fundo branco. Você já aprendeu a fazer recorte de imagens. E você pode aplicar a mesma técnica nesse caso aqui também. Ou nesse caso aqui, você pode usar uma outra ferramenta chamada varinha mágica, que é essa ferramenta bem aqui, tecla de atalho W. Então cliquei nela. Muito útil para essas situações. Com essa ferramenta, você vai simplesmente dar um clique na área branca da tua imagem. Cliquei aqui. Como você pode ver, fez uma seleção. Agora eu vou aqui na camada da maçã, a primeira camada, vou clicar com o botão direito, vou rasterizar também essa camada, e agora eu vou apertar Delete. Certinho? Agora eu vou dar um Ctrl D para sair a seleção, e como você pode ver, saiu boa parte do fundo branco, exceto a parte da sombra aqui. E foi bom essa sombra não ser eliminada, porque nós vamos utilizar ela também para fazer parte da composição. Então eu estou aqui com a ferramenta Zoom, vou me aproximar aqui, ó, da maçã, e com a ferramenta Caneta, tecla de atalho P, nós vamos recortar exatamente essa base. Estou vendo aqui, ó. Certinho. Fechei aqui o ponto. Aí eu venho aqui no painel Demarcadores. Tá aqui o meu demarcador que eu acabei de criar. Vou clicar com o botão direito em cima dele e vou escolher a opção Criar Seleção. A tecla de atalho para esse movimento é muito simples, é Ctrl Enter. Quando você aperta Ctrl Enter, automaticamente o teu demarcador vira uma seleção. Tá legal? Ainda com a minha camada maçã selecionada, eu vou dar um Ctrl X e isso vai recortar essa imagem que eu acabei de selecionar. E agora eu vou dar um Ctrl V e automaticamente vai ser criada uma nova camada com esse elemento que eu acabei de recortar, que no caso foi a sombra da maçã. Então eu vou até renomear aqui, ó, sombra maçã. Vou dar um Enter. E agora com a ferramenta Mover, tecla de atalho V, eu vou trazer essa sombra aqui para baixo na posição original. E levar essa camada para baixo da maçã. Certinho? Ainda com essa camada selecionada, eu venho aqui na opção de mesclagem e escolho a opção multiplicação. Prontinho. Você pode ver aqui, ó, que a sombra original da foto
agora faz parte da composição também, e a única coisa que eu fiz foi separar ela e aplicar um modo de mesclagem multiplicação. Vou dar um zoom aqui para fora só para a gente ver como é que está ficando. Deixa eu ver. Bem legal, bem bacana. E agora, para dar uma descolada aqui entre a maçã e o nosso frasco, eu preciso colocar uma sombra aqui. Isso vai deixar um pouco mais realista. Então eu vou criar uma nova camada bem aqui nesse íconezinho. Vou chamar essa camada de sombra, maçã e rótulo. Dei um Enter. E agora, com a ajuda da ferramenta Pincel, eu vou fazer essa sombra. Para fazer essa sombra, eu vou dar uma diminuidinha aqui no meu pincel. E vou, segurando Alt, clicar em alguma parte bem escura dessa maçã. Que nesse caso aqui, é essa sombra bem aqui logo embaixo da folha, que me entrega um verde bem escuro. Com esse verde escuro, eu vou então desenhar aqui por baixo uma espécie de contorno, simulando mais ou menos aí onde seria essa sombra da fruta no frasco. E com essa camada de sombra selecionada, eu vou novamente no modo de mesclagem e vou escolher a opção multiplicação. Certinho. Vou dar uma diminuída na opacidade só para amenizar. Acho que aqui tá legal. E a gente pode criar uma nova camada só para fazer uma nova sombra um pouquinho mais intensa aqui nessa região. Certinho? Nessa camada, eu também vou aplicar o modo de mesclagem multiplicação. Vou dar uma pequena amenizada. Legal. Também vou renomear essa camada sombra, maçã e rótulo 2. Dei o Enter. E uma outra sombra que a gente pode fazer também, ó, vou criar uma nova camada com a ferramenta pincel. Eu vou dar apenas uma encorpada. Eu vou pegar aqui uma parte escura aqui na base, né? E vou dar uma encorpada na sombra da maçã. Opa! Aqui embaixo. Certinho. Vou também aplicar o modo de mesclagem multiplicação e vou diminuir um pouquinho a opacidade. Beleza, bem bacana. Eu vou selecionar novamente a minha camada do fundo e vou dar uma leve escurecida nela, só para dar uma descolada aqui do meu frasco. Então eu vou em Imagem, Ajustes e vou escolher aqui a opção Brilho e Contraste. Vou diminuir um pouquinho o brilho. Certinho, e vou dar um OK. Maravilha, um último detalhe só para finalizar. Aqui no meu material de apoio eu vou selecionar a folha. Vou clicar, segurar e arrastar e vou levar ela aqui para dentro do meu Photoshop. Beleza, ela chegou aqui. Dei um Enter. E vou clicar nela aqui na camada folha com o botão direito e vou rasterizar essa camada. Certinho? Vou mais uma vez com a ferramenta Varinha Mágica e vou dar um clique nessa área branca. Você viu que selecionou, eu simplesmente vou dar um Delete. Maravilha. Ctrl D para sair da seleção.
E agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com essa folha, simulando aqui uma queda. Dei Enter. Estou segurando a tecla Alt. Cliquei, segurei e arrastei. E vou duplicar novamente essa imagem. Aqui passando próximo às alças, né, aos controles de transformação, eu vou girar essa daqui, só para não ficar na mesma posição que a outra. Vou trazer para cá. E vou copiar mais uma vez. Girar ela, né? De repente até diminuir um pouquinho. Bem por aqui, vou aplicar nela também uma leve deformação. Só para não parecer muito idêntica à outra folha. Dei um Enter. E nesse caso aqui eu vou jogar aqui por cima e a outra eu vou jogar ali para trás do meu frasco. Então, para isso, eu vou clicar na camada, segurar e arrastar e ir descendo com ela até jogar ela para trás do meu frasco. Algo interessante que eu posso fazer com essa folha também é aplicar um filtro de desfoque. Eu vou usar aqui a opção desfoque gaussiano. Dar uma diminuída aqui. (2.2) tá bom. E essa outra folha aqui não tem nada a ver, vou eliminar ela. Maravilha, acho que é isso, ficou um resultado bem legal, bem interessante. Claro que você pode usar aí a tua criatividade. Cada frasco, cada produto exige uma composição diferente, elementos diferentes, né? Mas nesse caso aqui eu acho que a gente teve um bom resultado. Tá legal? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários a tua pergunta e a gente se vê na próxima aula. Valeu!